comentários do Facebook. Hoje eu gostaria de dizer também sobre... Nós tivemos uma notícia muito triste ontem sobre as 15 casas que foram queimadas no Bosque do Lenheiro. Então eu gostaria de dizer a todos os familiares, a todas as pessoas que tiveram as casas, passaram por essa situação, que a TV Rádio Oeste está com vocês. O que vocês precisarem, tem alguns amigos que já estão buscando doações, então contem com a gente, tá? A TV Rádio Oeste está de portas abertas para ajudar vocês também, tá? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Essência. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Pedroso. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Rafael trabalha com osteopatia. Isso aí. Falei certo agora? Falou certo. Eu falei da maneira que eu entendi, mas ele vai explicar para vocês o que é essa tal de osteopatia. Eu já fiquei encantada, né? Que eu já falei, bora fazer uma sessão disso aí para mim entender um pouco mais, tá? Explica pra gente, doutor, o que é a osteopatia. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu vou explicar um pouquinho como a gente conversou no início. A osteopatia, a gente sempre vai buscar a causa do problema e não apenas o sintoma. Por quê? Muitas pessoas chegam no consultório, tem uma dor nas costas, tem uma dor na lombar, uma dor no pescoço, e muitas das vezes não é o problema, é só um sintoma. A gente tem que entender aonde está esse problema. Pode ser uma torção no pé há muitos anos atrás, pode ser uma queda que bateu a cabeça e alterou, pode ser uma alteração diafragmática. Então isso é o mais importante. A osteopatia, a gente sempre vai buscar a causa do problema e não apenas o sintoma. Vocês devem ter entendido assim, ó, ósteo, que é osso, e patia, como aquelas partes de homeopatia, porque foi isso que eu entendi. Não é isso, tá? A osteopatia, ela cuida de situações no corpo, né? Que ele vai tratar a lesão. Então vamos supor, eu posso estar uma dor na coluna, mas eu posso ter um nervo da barriga que tá dando reflexo na coluna. É isso mesmo? É exatamente Olha, isso. Como eu sou esperta. É exatamente isso. Então, a osteopatia é isso. Você vai ter, às vezes você tá com uma dor no joelho, mas é relacionado a uma pinçada na coluna que tá dando alguma coisa. Então ele vai tratar por completo. Então, quais são os maiores sintomas que as pessoas chegam lá para você? Por quê? Porque hoje em dia, normalmente, que nem eu que tenho uma dor muito na coluna, eu estava tentando procurar uma massoterapeuta. A massoterapeuta, ela só vai estralar os meus músculos, meus ossinhos, né? Ela não vai cuidar não que a gente não tá falando da massoterapeuta, a gente só tá dando um exemplo, tá? Mas ela só vai cuidar daquele momento. Então você vai a justa causa, né? Exatamente. A massoterapia tem um papel importante no relaxamento. A gente até trabalha com pessoal massoterapeuta que eu atendo bastante lá. A gente tem que entender de onde está vindo essa dor nas costas. Como a gente falou, a gente vai fazer uma história, uma anamnese, entender o que está acontecendo contigo, buscar a causa, fazer perguntas. Eu vou perguntar desde que você nasceu, para pai, para mãe, para você da sua infância, da sua adolescência, de tudo, para a gente entender o porquê que essa dor na costa está acontecendo. Então, este é o mais importante. Porque é muito simples a pessoa vir no meu consultório e falar assim: Rafa, eu tenho uma dor lombar. Tá, vai resolver se não tratar a causa? Não, a pessoa vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e não vai resolver. A gente tem que entender e ser certeiro. Eu até cito, se tem um problema e só olha pro local do problema, não vai resolver. A gente tem que sempre buscar de onde está vindo, o que está desencadeando este problema. No caso seu, uma dor lombar, que é uma das campeãs que me procuram. Dor lombar, torcicolo, entorse de tornozelo, dores no joelho, atletas de fisiculturismo que me procuram muito, atletas de futebol, sempre para terem essa qualidade, principalmente no alto rendimento, no dia a dia. Mas é muito importante esse sniper, entender, trabalhar com o problema e não apenas com o sintoma.
Entendi. Olha que legal, gente. Então você aí tá com uma dor. É igual quando eu trabalhei muito com dentista, né? E às vezes o dentista falava assim: às vezes você tá com uma dor de cabeça, Sem dúvida, é uma mordida torta que você tem e tá ocasionando uma dor de sem cabeça, né? dúvida, sem dúvida. Então, a osteopatia ela trabalha com esse diagnóstico, ele vai a fundo, né? Não é só hoje buscar uma massagem, não é só querer fazer uma massagem, né? E como que é a sessão de vocês, né? É realmente um momento relaxante? Vocês lidam com óleos, com agulhas, com algum equipamento? Como que é, doutor? Como funciona? No primeiro dia, a pessoa vai vir até o meu consultório, vai ser 1 hora a consulta, 1 hora, ela vai sentar, a gente vai conversar. Primeiro a gente vai entender o que está acontecendo com ela. Eu geralmente pergunto qual que é o seu problema, de onde está, o que está acontecendo com você. Depois que a pessoa me relatar tudo, todos os problemas, todas as dores, tudo que incomoda, aí a gente vai passar ponto a ponto. Aí eu vou fazer perguntas específicas. Depois que a gente passou dessa primeira fase de análise, dessa primeira fase de compreensão do paciente, aí eu vou deitar ele na maca e a gente vai avaliar do pé à cabeça. Você até citou a questão do dentista. Eu trabalho com muitos dentistas, muitos doutores aqui, questão do bruxismo, que ele faz a Eu tenho isso. placa, ele faz as alterações, parte estrutural. Porque a estrutura não é da nossa função, a estrutura é do médico, a estrutura é do dentista, a gente vai cuidar da parte cinético-funcional, que é o Entendi. movimento, que é a parte articular, que é a parte ligamentar, a parte muscular. Então, depois que eu avaliei todo esse paciente, fiz os testes, reavaliei, aí a gente vai começar o tratamento. A gente vai tratar apenas com a mão, apenas com as manipulações, que é o tão conhecido aos estalos, as liberações miofasciais, que é a parte muscular, onde em alguns casos é um pouquinho dolorido, porque a gente tem vários pontos no nosso corpo que a gente chama de ponto gatilho. Entendi. Esses pontos gatilhos são aqueles nódulozinhos que a gente pressiona e dói muito. Às vezes um pontinho está ativo, que a gente chama de ponto ativo, ele está causando dor, mas um que às vezes não está causando dor nenhuma, que é um ponto latente, causa os mesmos problemas de um ponto que está causando estas dores. Então a gente vai tirar toda a parte articular que está causando problema, melhorar a parte muscular, avaliar todo o corpo. Após isso, aí ele vai levantar, a gente vai retestar, se ficar alguma dor, algum desconforto, a gente deita de novo, avalia. Para quê? Às 24 horas, eu até costumo falar para os pacientes, fica um pouco dolorido. Porque às vezes eu mexi em coisas de anos atrás. Não é de um dia, de dois, é de anos atrás. Para quê? 48 horas depois, aí o paciente já vai estar muito mais tranquilo, essa dor já vai ter cedido. E a gente vai avaliando quanto tempo ele vai voltar comigo para a gente entender o que o corpo não reagiu. Porque a osteopatia ela acredita na autocura e não apenas numa muleta que tem que fazer 10, 20. Não, a gente vai dar a ferramenta para o corpo dele reagir e não ficar dependendo só da gente. Entendi. Então, numa sessão, você já consegue aí achar o ponto que a pessoa está tendo bastante dor, onde ela está tendo desconforto, né? Realmente, eu tive caminhando, né, mulher de salto, tive aquela mau jeito no calcanhar. Só que como eu fui atleta do judô há muito tempo, então você conhece saber como que cai, até não cai mais como, né, como falam assim, que nem uma pessoa mole no chão, né? Você já tem aí um jeito de cair. Então, na hora que eu fui e tive a torção do pé, eu não cheguei a cair. Mas eu senti um estralo muito forte. Eu falei assim, nossa, agora eu quebrei meu pé e comecei a sentir aquela dor. Não inchou, não fez nada. Só que parecia que o osso tinha trincado. Aí eu tava no meu massagista, tudo, e pedi pra ele fazer um movimento ali. Ele realmente, na hora que ele passou no nódulozinho que tava ali e tirou aquele nódulozinho, eu não senti mais nada depois.
Então, o que que ia acontecer se eu não tivesse tirado esse nódulo, que eu acredito que é o que vocês fazem lá? Eu ia um exemplo, eu ia no COTS, aí eu ia ter que tomar medicamento, aí os medicamentos já mexem com um outro tipo do corpo, às vezes ia até enfaixar, falar que tá com um princípio de alguma luxação, alguma coisa, não ia adiantar nada. E com vocês, se acontece uma coisa dessa, vocês já conseguem aí aliviar a dor da pessoa, Sem né? dúvida. Muitos procuram, às vezes, traumas específicos. A gente tem testes para desconfiar, a gente chama de bandeiras vermelhas, que a gente chama, que daí a gente não mexe. Por exemplo, você me conta um caso deste, eu avalio o seu pé, chega inchado, diferença de temperatura, uma dor que você não consegue pôr o pé no chão. Eu vou falar assim, ó, procura um hospital. Nossa, a gente avaliou, viu que é uma mobilidade diferente, viu que é a parte muscular, viu que dá para resolver, a gente já vai lá, faz a manipulação, faz o que ele fez provavelmente em você, uma liberação miofascial, já alivia na hora. É. Pelo menos a pessoa tem uma orientação. Pelo menos muitos, às vezes chega no meu consultório, uma dor muito forte nas costas. Às vezes é pedra no rim. Você tem que Entendi. fazer o teste, você manda, no caso que eu tô próximo ali da Santa Casa, eu mando para os meus colegas ali do IUP, que é o Instituto de Urologia ali de Piracicaba da Santa Casa, mas pelo menos você tem uma orientação. Porque senão você fica com essa dúvida na cabeça. Será que eu quebrei? Será que trincou? Será que luxou? Por isso que eu falo, sempre que acontecer alguma coisa, procure um profissional especializado, porque ele vai te dar a direção correta para resolver o seu problema. Porque a minha profissão, os meus colegas, é o que resolver problema e não dar mais um problema para você. E aonde a gente encontra você, doutor? Porque eu acredito que deve ter muita gente aí com alguns sintomas e aí tá com um tempo grande aí de sintomas e vê que toma remédio não cura, fica dopado de remédio não cura, né? Fica usando vários aquelas pomadas, né? Sem Que dúvida. falam até aquela de cavalo, né? Que usa e vi que aquele gelol e nada adianta. Então dúvida. hoje se passar por uma consulta com você, tende aí resolver a Sem situação. dúvida, sem dúvida. Hoje eu tenho um consultório, tenho um instituto que é na frente da Santa Casa, que é no prédio novo ali no edifício Mário José Roncini, que é a Avenida Independência 950, oitavo andar, sala 81, que a gente vai sempre buscar. É o que você falou, às vezes a pessoa fica com dúvida. Vai usar o gelol, vai usar às vezes Não, é porque medicamentos, não tem mais. a orientação, Não tem mais o que fazer, porque é sem uma dúvida. dor. Quando Crônica, fala crônica, né? É uma sem dor dúvida. crônica. Aí já passou já fez exame com Sem dúvida, ortopedista, sem dúvida. já fez, que nem eu mesmo, né? Os meus sintomas que eu tenho do lado esquerdo. Eu já fiz tomografia, eu já fiz ressonância. Graças a Deus não dá nada, né? Mas quando eu faço raio-x é um acúmulo de gases que dá uma Sem dor. dúvida. Só que, como você falou, às vezes pode ser que é alguma coisa que está mexendo ali, algum Isso. músculo que está fazendo aquilo que parar, né? Exatamente. Isso, por isso que é importante, é o que você falou. Às vezes fica com a dúvida, fala assim, e agora? Eu fiz o exame e não deu nada. Mas você fez o caminho correto, fez todos os exames, não deu nada. Aí o que a gente vai fazer? Você traz todos os exames para mim, eu vou dar uma olhada nos seus exames, a gente vai sentar, vai conversar sobre o seu passado, o que aconteceu. Porque muitas pessoas me chegam e falam assim, nossa, usei a pomada, fiquei passando lá, não melhorou. Fiquei com uma dor há mais de 3 meses. Tem pacientes que chegam pra mim e falam, nossa, tem uma dor no ombro há 5, 6, 10 Não, eu anos. acredito nisso. E às vezes não é o ombro. Não é o ombro. Quando é uma coisa, a gente até fala, quando é um desequilíbrio articular, um desequilíbrio muscular, uma inflamação que aconteceu há pouco tempo, é muito mais fácil. Porque você vai tomar uma medicação, você vai fazer um tratamento com fisioterapia convencional, que é importante num pós-cirúrgico, pós-operatório. Agora, você ficou com uma dor há 5, 6 anos, o seu corpo ele já preparou o seu corpo para ficar com essa dor. Só que isso é ruim. Por quê? Uma dor nas suas costas não vai fazer você parar. O seu corpo ele vai dar um jeito. Pode ser que ele travou a região abdômen, pode ser que ele travou mais o seu pescoço,
E ele deu um jeito. Porque as funções vitais, as funções básicas nossa, ele vai dar um jeito de você continuar. Só que a dor ele vai deixar de lado. Ele vai deixando, e a dor vai aumentando, vai deixando, a dor vai aumentando. Por isso que as dores crônicas, elas são tão difíceis de tratar. Porque ficou muito tempo alterado. O Às vezes o corpo já medicamento não acostumou, né? já Aquilo é acostumou, um ciclo vicioso sem para o dúvida, corpo, sem porque dúvida. ele já elimina, ele já faz o com que você acostume com aquilo, né? Então, realmente é muito difícil. E ter essa clareza de saber que tem um especialista disso é muito importante, doutor Rafael. Porque realmente, eu mesma que tenho essa dor, já procurei por, né? Tem dia que eu tô mexendo a panela lá e eu antes de eu fazer a tomografia, eu achei que era algo muito grave, né? Porque eu mexia a panela, mexia a panela, mexia a panela, e daqui a pouco começava a vir a dor, e a dor, eu tenho que deitar Correto. no sofá e ficar aqui uns 20 minutos deitada ou no chão para melhorar, acho que é minha questão postural, Sem para que dúvida. eu volte a trabalhar. E o meu trabalho, assim, tem dia que eu fico 4, 5 horas Sem enrolando dúvida. doce, mexendo, né? Agora eu comprei uma panela mexedora, então a panela mexe para mim os doces. Só que tem hora que eu fico quase 2, 5 horas fazendo o movimento de enrolar. Então aquilo começa a doer, né? E realmente tem que ir a fundo disso e saber, olha gente, eu fiquei super encantada de conhecer isso, porque realmente tem muitas pessoas aí que tá com muitas dores, né? E depende da idade também? Ou Independente da você idade. atende desde criança ou adulto? Aí eu, no caso, eu atendo de 5 anos para cima. Tem colegas meus que são especialistas nessa parte mais pediátrica, mas é muito importante. Eu tenho paciente de 96, 97, a criança de 5, 6 anos. Porque isso que você falou também vai muito da experiência. Porque eu também já trabalhei com a parte crônica, eu já trabalhei com fisioterapia convencional, com a parte crônica, trabalhei com fortalecimento, trabalhei dentro de uma academia. Então, dentro do meu instituto, eu levo toda essa experiência do idoso, onde eu trabalhava num centro idoso, que é a especialidade em dor crônica. Eu trabalhei numa academia, que a filosofia da academia era diferenciada, onde a gente tinha que identificar isso. E do idoso ao mais novo, ao adolescente, à fase de crescimento. A gente sempre tem, por isso que é muito importante isso. A que ponto, no meu caso, fisioterapeuta e pós-graduando em osteopatia, eu posso ir? A que ponto o meu colega ortopedista pode ir? A que ponto o meu colega massoterapeuta, estética, vai trabalhar? É todos trabalharem em conjunto para resolver o problema do paciente. Mas essa é uma informação que você está trazendo para gente, doutor, que realmente é muito válido, porque eu acredito, vou repetir, eu tenho certeza que tem alguém ou muitas pessoas que estão assistindo o programa que tem aí uma dor crônica, que toma medicamento, já está cansado, porque chega uma hora que o organismo também acostuma com o medicamento, já não aguenta mais tomar Neosaldina, Dorflex e não sei o que, e mais não sei o que. Então, isso é muito... E fora a questão biológica, que pode falar, da questão do medicamento, você está tomando que não é necessário, é só para anestesiar aquela dor, né? Sim, às vezes, às vezes até a automedicação, isso acontece muitos. Muitos chegam no meu consultório e falam assim, nossa, tomei Dorflex, tomei Advil. O medicamento ele funciona, só que é o que você falou. Às vezes ele vai maquiar apenas o problema. Às vezes ele não vai em busca da causa. Por isso que a gente tem que sentar, entender. Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, Rafa, eu acostumei com a dor. Eu já trabalho com doce, trabalho com festa, trabalho como segurança, trabalho como porteiro, sou dono de empresa. Ele fala assim, Rafa, eu trabalho 8, 10, 12, 15, 16 horas, eu já sei que vai doer. E isso é uma frase muito ruim. Por quê? A gente não acordou com dor, a gente não nasceu com dor. A gente tem que ter uma qualidade de vida boa. E tem até um hormônio que eu converso com meus pacientes, que é o cortisol. Quando a gente tem dor, quando a gente está estressado, ele dá um pico, ele aumenta. A gente fica mais inflamado, a gente fica mais irritado quando a gente tem dor. A gente às vezes não dorme bem.
Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, Rafa, ó, essa noite eu dormi 1 hora, porque eu levantei e meu braço estava formigando. Nossa, Rafa, eu travei, tava trabalhando lá, travei. E às vezes ele não quer travar. A gente não quer ter dor. Eu falo, ó, as pessoas que me procuram, não é uma pessoa que tá ali porque ela quer ter a dor, porque ele quer ficar, não. Ele quer estar ali porque ele quer um caminho de saída para a dor dele. Ele quer que resolva a dor dele, ele consiga viajar com a família, ele consiga trabalhar, ele consiga ter uma boa noite de sono. E isso é o mais importante que eu trabalho com todos. Qualidade de vida, que é fundamental, entender o paciente, conversar com o paciente, encaminhar o paciente se for necessário, quando não é da minha área. Isso acontece muito, quem trabalhou comigo durante todos esses anos sabe que eu não vou segurar o paciente. Se você não for um paciente que eu possa ajudar, com toda certeza, pelo menos eu vou dar o caminho para você. Que é o que a gente precisa, Sem né, dúvida, Rafael? sem dúvida. E daqui a pouco a gente vai falar com o Leandro, que é o que faz falar com a parte de emoções e comportamento. Você tá vendo que tem tudo a ver também com essa questão da emoção, né? Então, uma coisa, até o estado fisiológico nosso muda o nosso humor, né? E me diz uma coisa, Rafael, lá no seu consultório os atendimentos são individualizados? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Desde o primeiro dia que eu me formei lá na graduação, até agora na pós-graduação, eu nunca abri mão. A gente atende apenas um paciente por horário. A gente vai entender ele, vai receber ele com a maior carinho, com a maior paciência. Vamos entender ele e a gente chama de humanização no atendimento. Isso é uma coisa que no meu instituto, até os colegas que trabalham comigo, que eu gerencio, a gente não abre mão. Porque assim, se eu tivesse com uma dor, se eu tivesse com um problema, eu gostaria de ser bem tratado. Porque se você é maltratado, você já é maltratado no início, o cara fala assim, pô, a dor do cara até piora. A dor do paciente até piora na entrada do seu consultório. Então, desde a recepção, a parte de gerência, que tem uma pessoa que cuida dessa parte também, a parte de mandar mensagem, de confirmar, desde o início que o cara me procura, do paciente me procura, a gente vai dar um atendimento individualizado, de confirmar o horário, de entender as situações de horário que às vezes a pessoa não pode. A gente tem que dar, não dentro do consultório, eu até converso com o pessoal lá, dentro do consultório a gente é técnico, a gente estudou para aquilo. Só que a gente tem que estudar, como você até comentou da parte comportamental, é fundamental. É fundamental você dar um excelente atendimento, um bom atendimento, para ele falar assim, pô, eu fui lá e melhorou, resolveu. Ele tentou, nossa, eu não podia às 7 horas, mas ele abriu uma exceção, ele atendeu às 10. Nossa, ele ficou com o meu nome lá a hora que vagou um horário. Tudo isso é o nosso atendimento. O Instituto Motive sempre vai buscar essa filosofia de entender o paciente. Porque eu acho que é muito importante isso, né? Porque assim, ó, quando você tá com a dor, você chega num ambiente, né? Se você não tem todo o seu, além de ser um bom atendimento, né? De entender que a pessoa vai solucionar, né? Que ela não quer só vender um produto, ela só quer fazer mascarar. Ela fica com raiva, aí ela faz a primeira sessão, daí não tem resultado, ela sai de lá. Eu tive uma sensação uma vez, inclusive é um consultório de uma amiga. Eu fui fazer uma massagem lá e ela era do lado de a sala ela dividia com um salão de cabeleireiro. E o salão de cabeleireiro era muito barulho, né? E o momento da massagem é um momento onde você tem que estar calmo, você tem que estar relaxado. Por mais que mulher fala pra caramba, né? Com uma com a outra. Ainda mais eu, né? Que falo muito. Mas era um momento. Então tinha dia que eu chegava lá, eu fazia a massagem, mas não era um momento relaxante. Eu saía às vezes até mais dura da minha massagem do que como eu entrei, né? Claro que por amiga, até dei as dicas para ela. Mas então, por ter esse atendimento humanizado, parabéns, Rafael, porque é isso que realmente conta hoje, em qualquer lugar. Você tem uma loja, se você tem qualquer estabelecimento comercial, quando você atende bem seu cliente, você faz um atendimento diferenciado, ele te dá indicação, ele te gera conforto, ele te gera todo um bem melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje é muito importante, a gente fala que dentro do consultório é o mais fácil, mas pra gente estar atendendo lá dentro, tem uma pessoa que agendou o horário, tem uma recepcionista lá embaixo no prédio que ajudou a pessoa a ir até o andar, tem uma pessoa no elevador que ajudou, tem a informação,
tem a moça da limpeza que ajudou a deixar tudo perfeito. A parte técnica é o que você falou, a gente estudou a vida toda para isso. A gente sabe o que está acontecendo com o paciente. Só que você dá, isso que eu falo lá, a gente dá toda a estrutura para o paciente se preocupar apenas com a dor dele. Porque já é muita coisa. Ele não entende, ele tem que ter uma boa recepção, ele tem que ter um ambiente limpo, ele tem que ter uma água, ele tem que ter um café, ele tem que chegar lá e apenas falar para a gente identificar, para a gente ter uma boa experiência. Isso eu peguei muito na academia que eu trabalhei, peguei muito que os colegas que eu trabalhava comigo, eles prezavam por isso, essa experiência, trabalhar com essa forma humanizada. Ô Rafael, e devido agora, né, esse momento que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, né? Teve muitos pacientes que você já tratou e voltou sintomas? Teve muito paciente que está chegando com sintomas diferenciados, que você realmente está assustando, falando, meu Deus, o que que é isso? Que dentro de tudo que você já estudou, da sua parte técnica, tem alguns sintomas que chegou aqui que você não viu no seu período de estudo? Tem alguma coisa que você assustou e falou assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso? Olha, no período da pandemia, é um estudo todos os dias, na verdade. Porque na área da saúde, quem trabalha com saúde, eu até falo, numa palestra que eu dei, eu falei para um aluno, falei assim, ó, se você não gosta de estudar, não vai dar certo. Porque todos os dias você precisa se atualizar. A questão do Covid veio, eu lembro, em março, dia 18, que eu estava até no consultório, fechou Eu tudo. lembro. Aí a gente até mandou mensagem para colega. 2019, né? Foi 2019, eu lembro que fechou tudo. E eu até conversava com colegas meus em São Paulo, Campinas. A gente falava, e agora? O que vai vir pra gente? Porque a gente sabe que ia ter o pós-Covid. E isso começou a aparecer, aí eu fiquei um mês parado. A gente parou 30 dias para entender como é que é a situação, como ia ser o atendimento, a questão da máscara, a higienização da sala. Quando a gente voltou, quando eu voltei a atender, aí que eu tive essa noção. Muitos pacientes, naquele primeiro período, a gente não sabia nem o que era sintoma, o que era Né? normal, Não o que não era sabia mesmo. normal, se estava, se não estava. Então, uma ação preventiva até que por mais que eu tomei a vacina, eu faço teste pelo menos uma vez por mês a gente não sabe se tá ou não tá, eu pelo menos tenho Eu tive duas vezes. a gente não sabe. Então a gente tem que fazer o teste. Minha namorada teve também, meu tio teve, e quando ela teve eu fiquei 15 dias de isolamento, mesmo tendo contato todos os dias com ela, a gente ficou de quarentena por precaução e eu não peguei, não tive positivo. Aí começou a vir os pós-Covid. No início tava vindo bastante a população mais idosa, a clássica, depois que passava a quarentena, ele cuidava com o infectologista, vinha com a parte pulmonar bem prejudicada, bem cansado, parte de cansaço, quase todos pegam, quase todos têm. Atualmente, o que está saindo de artigos que a gente tem que ler e se atualizar todos os dias. Por quê? Só ontem eu atendi 4 pós-Covid. Semana passada foram mais de 15 pós-Covid. Ontem uma paciente minha antiga, falou pra mim, falou assim, Rafa, eu e meu marido a gente pegou, ela estava ofegante, ela já tinha passado o efeito da quarentena, ela estava fazendo acompanhamento com um colega meu lá do Albert Einstein em São Paulo, um infectologista, mas a gente observa cada caso é diferente. Tem muitos que eu tô pegando parte diafragmática muito alterada, que é um músculo auxiliar, a parte respiratória. Muitos eu tô pegando uma tensão muito forte na parte de cervical, de pescoço. Mas o que eu percebi, e por um olhar clínico, um olhar de avaliação mesmo, as pessoas que tinham pouco de dor, após o Covid, essa dor ela ampliou muito. A pessoa fica muito mais sensível. Inclusive hoje um paciente às 11 horas falou, Rafa, eu não tinha frio. Ele ficou 7 dias internado aqui na Unimed, graças a Deus saiu. Eu atendi o pai e a mãe dele, eles pediram para eu avaliar o filho hoje. Ele foi até o consultório, a gente conversou, avaliou, ele falou, Rafa, olha, blusa eu nunca usei na vida. Eu não tinha frio, trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, ia para a empresa, trabalhava bastante. Hoje eu vou para a empresa, trabalho, mas eu tô cansado. Eu tenho frio, hoje até estava relativamente calor, ele estava com blusa de frio, estava bastante alterado. Então essa é a percepção minha e o que os meus colegas estão tendo. A gente está tendo que se atualizar todos os dias
a gente tem que abrir PubMed, que é a parte de artigos, Cielo, tudo Google Acadêmico, para ver os novos artigos. O que está saindo, para a gente entender o que colegas dos Estados Unidos, da Europa, de onde for do mundo, Brasil, em São Paulo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, para a gente estar atualizado. Porque senão, se você para de estudar, se você não observa, não só o Covid, que é um fato que alterou muita coisa na nossa vida, mas uma dor simples você não vai conseguir tratar. Então, é fundamental se atualizar para a gente dar esse atendimento ao paciente. Vocês estão vendo, gente, que sério que às vezes não é só uma dorzinha. Tem que ir a fundo, eles estudam, o consultório do doutor tem aí vários especialistas para atender você em todos os sentidos. E se caso a sua dor não for do que o que ele estudou, ele vai indicar você para um especialista para que solucione, porque nada mais satisfatório para a gente saber o porquê que a gente está tendo aquela dor, né? Até mesmo para medicação. Existem também aquelas dores psicológicas, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. As dores psicossomáticas, temos muitas. Às vezes você conversa com o paciente e fala assim, ele comenta partes da vida dele. Inclusive eu trabalho com muitos colegas psicólogos, psicanalistas, Que legal. que a gente passa esses pacientes. Eu atendo muitos psicanalistas no meu consultório, atendo muitos psicólogos. Quando a gente identifica que não é fácil, é uma coisa mais emocional, mais psicossocial, psicossomática, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, a gente vai tirar tudo que você tem, a gente vai limpar essas alterações, parte mecânica, neurológica, e eu vou ligar para esse colega e falar assim, eu tô mandando esse paciente para você, porque assim, essa parte emocional, eu não sou especialista. Essa parte, você vai ter as técnicas, você vai ter toda a capacidade, você estudou para isso. Só essa semana eu encaminhei em 3 pacientes, porque eu já fiz terapia, eu sei o que é importante. Eu mesmo já passei por essa experiência, eu sei o que é importante. Eu fiz a fisioterapia, tanto é por isso que eu fui fazer a parte da graduação. Eu passei com osteopatia e fui bem tratado por todos esses colegas, por isso que eu faço a pós-graduação em osteopatia. Então, é isso que você falou. Às vezes essa dor psicossomática é até pior do que uma dor mecânica, uma dor de batida, porque você vai fazer exame, você vai fazer tudo e não vai dar. Eu tive sintomas do Covid que era emocional. Eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir aceleração, tudo porque eu achava, porque a gente não, lá em março, era tudo falava, até a minha temperatura mudou no dia, sabe? Então, realmente, super, é muito sério isso, Sem gente. dúvida, E saber que existe um especialista que nos auxilia nisso é muito importante, porque olha, gente, eu tô impressionada de saber que é estudado desse jeito, né? Porque, olha, a gente tem tanta trauma que a gente vai, né? Eu fui atendida há muito tempo pelo SUS, aí você chega num lugar, ele só olha, já te dá um medicamento e você tem que tratar e não é... E você tá vendo o carinho, o zelo que eles vão ter com você, de sentar, de explicar, saber desde a sua genética de infância até mesmo hoje, o que está acontecendo, a sua alimentação, é isso, né, Rafa? Tudo. É quem mora com você, qual o seu relacionamento, porque tudo isso gira em torno dessa dor. Olha que sério isso, gente. Vocês estão entendendo? Eu tô assim impressionada, Rafael. Poxa, bacana. É o que você falou. A questão da alimentação, nutricionista. Trabalho com muitos colegas nutricionistas que a gente passa, mas é um atendimento multidisciplinar. Não existe só a fisioterapia, não existe só a parte médica, não existe só a parte nutricionista. Existe todos englobando para entender o porquê, o que está acontecendo, o que está alterando. Esta é a parte mais importante para a gente dar esse atendimento muito individualizado e resolver o problema do paciente. Mas é fundamental, é o que eu falo. Às vezes o paciente procura a gente para dar esse entendimento com essa dúvida, e o que mais importa é o que? Resolver o problema dele.
Então tá bom. Então vamos por mais um intervalinho, ver se alguém tem alguma pergunta, né? E aí a gente já volta. Né? E olha que graça a festinha dela. Esse é o chá da Marcela, que preferiu, né? A mamãe dela, Renata, quis o brigadeiro mais saboroso, que tá aqui, ó, paçoca. Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô... Voltando, e eu aqui, ó, só falando, porque, gente, eu tô super encantada em saber dessa especialidade, de ter esse cuidado com a gente, porque a gente tá tão cansado de não receber o atendimento legal, né, nos lugares, ou até mesmo no particular. Você atende particular ou é convênio? É apenas particular lá. Como a gente dá esse atendimento diferenciado, a gente colocou um valor particular, mas é um por horário e com toda essa humanização e individualização do paciente. Porque acho que nem deve ter essa especialização no convênio, né, Rafael? Eu acredito que eu nunca vi mesmo, né? Essa informação eu não sei, eu não vou saber te responder, porque realmente não sei. Eu tava conversando com ele no intervalo, né, que olha como é sério a questão de dor, né? A minha mãe, às vezes, ela liga todo dia na farmácia pra pedir um remédio pra isso, uma pra dor daquilo, porque ela já tá tão assim, tá tão viciada naquilo. Teve um dia que eu fui com ela na farmácia, ela pegou a cestinha, né, e ela pediu pra mulher 5, 6, 7, 8 remédios. Falei, pode pôr. Quando eu fui no caixa, falei, mãe, pode ir lá no carro que eu já tô indo. Eu deixei tudo, eu só peguei o remédio da pressão, que era o necessário, tudo lá, e deixei. Quando ela
Quando eu cheguei em casa, ela nem lembrou do remédio. Mas a questão é dela tá na farmácia, a necessidade dela comprar o remédio. Por quê? Porque ninguém quer sentir dor, né, Não, Rafael? não, Ninguém não, quer não. sentir dor. A dor ela é muito ruim. A experiência da dor, ela é desagradável. Ela é como se fosse um sinal pra gente, na verdade. A gente tem esse sinal porque tem uma paciente minha, nossa, 2019. Ela chegou pra mim e ela falou assim: Rafa, eu não tenho dor nenhuma. Zero, zero. Eu falei assim: isso é ruim. Sabe por que é ruim? Porque você não sabe se alguma coisa está errada no seu corpo. Ela tinha Olha. uma hipossensibilidade. Ela não tinha uma sensibilidade do que estava acontecendo com ela. Às vezes ela torcia o pé, ela não tinha dor, mas o problema estava lá. A experiência da dor é muito ruim, mas a resolução da dor, a resolução da causa, para melhorar a dor, para dar essa qualidade de vida, é o melhor, é o que você falou pra E sua me mãe. diz uma coisa, Rafael. Existe a história da diferença do homem e da mulher, né? Porque a mulher é mais tolerante à dor e o homem chega lá com uma dorzinha no dedinho do pé, como se já tivesse parindo um filho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitas, ixi, eu atendo muitos que falam assim: Rafa, hoje você não vai colocar a mão na minha perna. Eu falo, Meu mas E a Deus! mulher fala assim: não, é tranquilo, viu? Faz aí o que tem que fazer, A gente gosta, gente. A gente, ó, se colocar eu numa maca, começar a estralar eu inteirinha, eu só saio de lá na hora que tiver o último ossinho estralado. Resolve. Não é? Isso, mas a mulher é muito. Tem uma paciente minha antiga que ela fala assim que a dor ela tem muitas dores de cólica menstrual. A Aham. dor da cólica menstrual é terrível. A dor de pedra no rim é terrível. Nossa, eu não Mas tive, mas eu é o que a imagino. gente fala. O homem às vezes é um pouco mais suscetível à dor e a mulher ela aguenta bem mais. E a quem dor. procura mais? A mulher porque ela já tá com a dor e mesmo que ela é sensitiva? Ou o homem que sente qualquer dorzinha já quer ir? Ou realmente é aquela história do homem procurar só quando tiver grávido, grávido, grave? Hoje, na verdade, é assim. Hoje é um pouco misto. Hoje é um pouco misto. Os dois públicos procuram. É que, por exemplo, tem famílias que eu atendi todo mundo. Tem famílias que eu atendi da avó, do vô, do tio, Que do legal. pai. Tem uma família de Santa Olímpia que eu atendi todos, todos, todos. Eles me conhecem. Falam assim: nossa, Rafa, eu tropecei, já tô ligando pra você. Tem um pessoal de Saltinho que eu atendo, pessoal de Rio das Pedras que eles já tem isso que eu acho legal. A gente desmistificou um pouco isso. Tive alguma coisa, eu vou ligar lá no consultório dele, porque será que é isso? Será que é aquilo? Muitos colegas meus, pacientes meus me ligam à noite e falam assim: Rafa, ó, meu filho acabou de cair, o que que eu faço? Levo para o hospital? Levo para o hospital. É uma coisa que eu sempre quis desde que eu estava lá na faculdade. A gente tem que virar referência. Tem muitos colegas meus que são muito melhores que eu até indico eles quando a agenda está cheia, eu não consigo atender. Só que a gente tem que ter uma referência, a pessoa tem que confiar na gente. Eu não sei se você vai lembrar, né? Mas eu sou bem antiga aqui na cidade, né? Não posso falar minha idade, que eu fiz há 3 dias atrás, né? Fiz aniversário, mas aqui na cidade tinha a farmácia do Zezinho. Ah, então eu não sou tão antiga assim. Acontecia qualquer coisa, vai na farmácia do Zezinho que o Zezinho vai fazer. E realmente, ele fazia, ele entendia, né? Eu não sei, ele é vivo ainda, gente? Isso, eu já ouvi falar, eu sou dessa época Acho também. que não é, né? Eu sou dessa Mas se alguém época. souber dessa informação, mande pra gente. Ou eu já acabei de matar ele. Ai, tô brincando. Mas, então, isso que você tá me dizendo, Rafael, é muito bacana porque quando eu tive meu filho, a gente teve uma época de convênio. Gente, a gente não quer ficar falando com a secretária, a gente não quer ficar. É tipo aquela história do antigo mesmo, do médico da família, Sem né? dúvida, Então sem quer dúvida. dizer que você, lá do pessoal de Santa Olímpia, do pessoal. Você já virou o médico da família, né? Praticamente. Então é isso que é legal, você ter esse contato, porque às vezes, gente, a gente não vai desmerecer o médico que tem a secretária, tudo lá, mas é esse contato humanizado Sem dúvida. que às vezes é só uma coisinha que acalma a gente e a gente consegue chegar no seu consultório de uma maneira mais Às legal, vezes né? é isso, às vezes teve um fato que aconteceu faz umas 3 semanas. É uma outra família que eu também atendo. Eu atendi primeiro um irmão, depois atendi a irmã, depois atendi a mãe, depois atendi todos os filhos. Teve um dia que o consultório tinha um filho de 12, um filho de 8, um filho de 9, que veio os 3 e a mãe esperando. Aí teve um fato que o filho caiu, chegou com o pescoço travado. Um menino de 8 anos,
Sexta-feira, 6 horas da tarde, eu já tinha trabalhado a semana toda. Ela ligou no consultório desesperada, falou assim: Rafa, aconteceu isso com meu filho, o que que eu faço? Eu poderia ter falado: ó, minha agenda tá cheia, eu já tinha garantido, mas eu não posso fazer isso. Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque numa sexta-feira, à noite, uma mãe desesperada, você que é mãe, você sabe Nossa! como é que é. A gente tem que dar a solução. Eu falei: traz ele aqui, vamos dar uma olhada. Eu não pude ajudar ele naquele momento. Eu pedi para ela ir até o hospital para fazer um exame, para fazer uma detalhe. Um colega meu até já tinha ligado para ele lá no hospital, para ele dar um atendimento para ele, que estava na época de Covid, mas eu falei para ele assim: ó, a gente tem que saber o que aconteceu. A gente tem que ver se não tem uma fissura, se não foi uma batida que alterou. É Ele perigoso, foi né? pro hospital, fez o raio-x, o médico ortopedista deu um atendimento excelente. Na segunda-feira, eu falei para ele: olha, passou os medicamentos, que o caso dele era um caso mais intenso, tomou os medicamentos, voltou no consultório, a gente tratou o menino, hoje ele tá aí. Mas Que é legal. isso, é dar este fato, é a pessoa confiar em você. Porque todos que passaram comigo nesses, acho que hoje o Instituto tem mais de 1.200 pacientes cadastrados, a gente dá isso, a família, a pessoa fala assim: Rafa, eu quero que você atenda a minha mãe, eu quero que você atenda o meu filho, eu quero que você olhe meu filho. Se você, ele sabe que eu não vou fazer, não vou ficar segurando ele. Na minha preocupação, se fosse financeira, eu cobraria 5, 6 vezes mais do que eu cobro hoje. E a minha preocupação é com a saúde dos pacientes. É com a saúde. Eu gostaria de ter este tratamento. Tem que ter um custo, porque todos temos que receber, todos temos custos Sim, disso, né? Todo mundo mas tem que pagar conta, né? a Tem gente... que cuidar, viver, realizar sonhos, Só imagina. que é isso, eu fico muito